Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver expressões algébricas, que são expressões que têm uma letra, e essa letra vai estar representando um número desconhecido, tá? Vamos dar um exemplo então. João tinha 10 bolinhas de gude, mas perdeu X bolinhas de gude. Então, ele perdeu, né? Ele perdeu uma quantidade de bolinhas de gude que eu não sei quantas são, tá? Ele tropeçou, caiu e algumas das bolinhas dele caíram no chão, ele perdeu. Mas eu não sei quantas bolinhas de gude ele perdeu. Então, eu vou chamar essa quantidade aí desconhecida, né? As bolinhas que ele perdeu, eu vou chamar de X, tá? Então, o X está representando um número desconhecido, né? O número de bolinhas de gude que ele perdeu. Então, se ele tinha 10 bolinhas e perdeu X bolinhas, então a quantidade de bolinhas com que ele vai ficar vai ser representada por essa expressão aqui, 10 menos X, né? Ou seja, as bolinhas que ele tinha, as 10 bolinhas que ele tinha, menos a quantidade de bolinhas que ele perdeu, que eu estou chamando de X. Eu não sei quantas ele perdeu, ok? Bem, então é isso, né? A gente vai estar representando aí uma letra, né? Usando uma letra para representar um número desconhecido, né? Sempre que a gente representa por uma letra ali, a gente usa uma letra para representar um número desconhecido, eu botei X, mas poderia ser qualquer letra, tá? Poderia ser A, B, C, D, qualquer letra que você quiser botar ali. Sempre que você usa uma letra para representar, essa letra, né, para representar um número desconhecido, essa letra ela é chamada de variável. Variável porque o valor dela vai variar, né? Pode ser qualquer coisa, né? A gente não sabe quanto é um número desconhecido. Bom, vamos seguir aqui então. Esse mesmo João que perdeu as bolinhas de gude, né? Ele perdeu X bolinhas de gude. Esse mesmo João, ele tinha 4 cachorros quentes na sua geladeira, tá? Então, a sua avó, né, a avó dele, preparou uma quantidade de cachorros quentes igual ao triplo da quantidade de bolinhas que João perdeu, né? O triplo da quantidade de bolinhas de gude que ele perdeu é o número de cachorros quentes que a avó dele preparou a mais, tá? Então, por exemplo, se, né, tinha 4 cachorros quentes lá, já na geladeira, e os cachorros quentes que a avó dele preparou a mais, vamos dar um exemplo aqui, né? Se ele por exemplo, perdeu 8 bolinhas de gude, né? Se ele tiver perdido 8 bolinhas de gude, então a avó dele preparou 24 cachorros quentes, porque é 3 vezes 8, tá? Tem que ser o triplo da quantidade de bolinhas de gude que ele perdeu, tá bom? Então, só que eu não sei desculpa, eu não sei quantas bolinhas de gude que ele perdeu, né? Eu chamei esse número de X, né? O número de bolinhas que ele perdeu é o X. Eu não sei quantas são. Então, para representar a quantidade de cachorros quentes que vai ficar na geladeira, depois da avó dele ter preparado mais, né? Vai ser os 4 cachorros quentes que já tinha na geladeira, mais 3 vezes a quantidade de bolinhas de gude que ele perdeu, né? Ou seja, 3 vezes X, tá certo? Que isso vai ser a quantidade de cachorros quentes que a avó dele preparou a mais. Então, essa expressão aqui, tá? 4 mais 3x. Sendo que 3x é a mesma coisa que 3 vezes x, tá bom? Sempre que tiver um número com uma letra do lado, sem sinal nenhum, né? É como se tivesse um sinal de vezes, tá? Então, 3x é a mesma coisa que 3 vezes o x, que é esse número desconhecido aí, né? O número de bolinhas de gude que ele perdeu. Então, 4 mais 3x ou 4 mais 3 vezes x é a mesma coisa, tá bom? Então, essa expressão aí representa a quantidade de cachorros quentes que
vai ficar na geladeira do João, tá bom? Bem, agora a gente vai voltar aqui e eu vou mudar um pouquinho aqui essa situação, tá? Vamos mudar uma coisa aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Deixa eu botar isso aqui. Ó, então, ele tinha 10 bolinhas de gude, perdeu X bolinhas. Beleza. Mas depois que ele perdeu as X bolinhas de gude, a avó dele ficou com pena dele e resolveu dar para ele mais 2 bolinhas de gude, tá bom? Então, ele tinha 10 bolinhas, perdeu uma quantidade X, que eu não sei quantas são, que ele perdeu, e depois a avó dele deu 2 bolinhas para ele, tá bom? Para ele não ficar muito triste. Bem, então agora qual é a quantidade, com quantas bolinhas ele vai ficar, né? Então ele vai ficar com as 10 bolinhas que ele tinha, menos o X, que é o número de bolinhas que ele perdeu, e mais as 2 bolinhas que a avó deu para ele depois, tá? Então é 10 menos X mais 2. Essa é a expressão que representa com quantas bolinhas de gude o João vai ficar, tá bom? Então, repara o seguinte, essa expressão 10 menos x mais 2, a gente pode escrever ela de uma forma mais simples, né? Desse jeito que está aqui embaixo. Ó. As 10 bolinhas que ele tinha, mais as 2 bolinhas que a avó deu para ele, vai dar 12 bolinhas. Então, ele vai ficar com 12 bolinhas menos as x bolinhas que ele perdeu, né? Então, 12 menos x é a expressão escrita de uma forma melhor, né? De uma forma mais simples. Então, você pode, né? A gente pode somar 10 mais 2 é igual a 12 e repetir o menos x do lado ali, tá? Então, 12 menos x é o número de bolinhas que ele vai ficar aí depois, né? Depois dessa situação toda aí. Bem, aí uma observação aqui, né? Se eu posso fazer isso, né? 10 mais 2, eu fiz 10 mais 2 igual a 12 e repeti o menos x do lado. Então, será que eu não posso fazer a mesma coisa na outra expressão também? A expressão dos cachorros quentes, ali embaixo? Vamos ver aqui. Será que eu posso fazer a mesma coisa nessa expressão aqui? Fazer 4 mais 3 igual a 7, e aí vai ficar 7 vezes x. Pode fazer isso? Não pode, tá? Não pode fazer isso. Por quê? Porque esse 3 aqui está multiplicando o x, né? Então, eu teria que fazer primeiro essa conta de vezes, tá? Só que não dá para fazer porque eu não sei quanto é o x, né? Não sei quanto vale o x. É um número desconhecido, então não dá para fazer a conta. Vai ficar 3x, né? 3x ou 3 vezes x, é a mesma coisa, tá bom? Então, não pode somar 4 mais 3 igual a 7, aí não, tá? Por causa da multiplicação, né? Você teria que fazer primeiro a multiplicação e depois a soma. Não pode fazer a soma antes da multiplicação, tá bom? Bem, então, agora a gente vai ver o seguinte, e se eu souber quantas bolinhas de gude o João perdeu? Se eu souber o valor de x, né? Então, o que vai acontecer? Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, tá? O x poderia ser qualquer número, tá? Poderia ser o número de bolinhas que ele perdeu, mas eu não sei quanto é o x. Mas vamos dar um exemplo aqui, vamos supor, né? Vamos supor que eu saiba quanto vale o x. Agora eu sei que o número de bolinhas de gude que ele perdeu por exemplo, tá? Vou dar um exemplo, é igual a 2. Ele perdeu 2 bolinhas de gude, tá? Poderia ser 3, 4, 5, poderia ser, né, qualquer quantidade de bolinhas aí que ele perdeu, tá?
Mas vamos dar o exemplo x igual a 2. Quer dizer, o número de bolinhas que ele perdeu é igual a 2. Ele perdeu 2 bolinhas. Então agora, se a gente conhece o valor do x, então agora a gente pode calcular o valor numérico da expressão para x igual a 2. Como é que a gente faz isso? Né? Essa expressão aqui, 12 menos x, vai dar a quantidade de bolinhas com que ele ficou, né? Depois dessa situação toda. Então, como é que eu faço para calcular a quantidade de bolinhas que ele vai ficar? Né? Se ele perdeu 2 bolinhas, se o x é igual a 2, né? É só eu substituir o x por 2 e fazer a conta, tá? Então, 12 menos x vai ficar 12 menos 2, tá bom? Então, ele vai ficar com 10 bolinhas. Então, o valor numérico dessa expressão 12 menos x para x igual a 2 é igual a 10, tá? Esse é o valor numérico da expressão para x igual a 2, ok? Bem, então, agora a gente pode calcular também quantos cachorros quentes vai ficar na geladeira dele, né? Se o x é igual a 2, então quantos cachorros quentes ele vai ficar na geladeira? Então, é só fazer a mesma coisa, né? Nessa expressão 4 mais 3 vezes x, ou 4 mais 3x, que é a mesma coisa, deixa eu pegar o cálculo aqui embaixo. Ó. Eu vou substituir o x por 2 e vou fazer a conta, fazer as contas aí. Então, vai ficar 4 mais 3 vezes 2. Né? Botei o 2 no lugar do x. E aí, só não esquecer de fazer primeiro a multiplicação e depois a soma. Tá? Então, repete o 4 mais e faz primeiro a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar 4 mais 6 igual a 10. Ok? Então, o valor numérico da expressão 4 mais 3 vezes x, para x igual a 2, esse valor numérico da expressão é igual a 10. Tá? 10 é o valor numérico da expressão 4 mais 3 vezes x para x igual a 2. Terminamos então nossa aula, gente. Espero que tenha ficado claro aí. Um abraço para vocês.